Pessoal, então, bom dia a todos. A nossa aula de hoje ela vai começar a falar um pouquinho sobre a questão da indústria no mundo. A gente está ainda na questão das nossas aulas baseadas no primeiro, segundo e terceiro setor. O que a gente vai falar agora, a gente já falou do primeiro setor, que é o setor agropecuário. Agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre o segundo setor, que é basicamente as indústrias, tá? Então a gente vai ver que o que influencia nessa atividade. A primeira parte desse capítulo, ele vai falar sobre a atividade industrial e a evolução e a distribuição. Basicamente vai falar sobre o que é a primeira, segunda e terceira revolução industrial. Tá? Basicamente isso. Daí, num segundo momento, a gente daí vai tratar a questão da como que essas indústrias foram instaladas, quais as fases da industrialização, se ela foi uma industrialização clássica, se ela foi uma industrialização recente, se ela foi uma industrialização tardia. Aí a gente vai falar num outro momento, que é uma outra aula, porque senão fica muito extenso o conteúdo. Tá? Mas nesse primeiro momento a gente vai falar como surgiu a primeira, segunda e terceira revolução industrial. Então, essa nossa explicação é baseado novamente num livro escrito por Lúcia Marina Alves de Almeida e Tércio Barbosa Rigolin. Ele é baseado no capítulo 11 e na unidade 4. Então, primeiro momento, a gente vai tratar sobre como foi formadas as nossas revoluções, a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. Então, pessoal, no primeiro momento, o autor ele traz a Revolução Industrial, como que surgiu esse termo, quais foram os fatores que influenciaram, o que alavancou essa questão da primeira revolução. Então, quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente vai falar na maquinofatura, a troca da manufatura, que era tudo feito à mão, de forma artesanal, para a maquinofatura, que é o processo industrializado da criação de um produto. Então, quando eu fazia uma caneta, eu tinha todo um processo artesanal, nenhuma caneta ia ser igual à outra. Poderia ter uma características, elas poderiam ser muito parecidas, mas elas não iam ter o mesmo peso, a mesma quantidade de tinta, a mesma pena, na época, a mesma cor de tinta mesmo, nenhuma caneta, uma caneta seria única, ela não teria uma característica, ela seria basicamente vários tipos de caneta, apesar de ser um processo igual, mas de certa forma ia ter variações dessa mesma caneta, por quê? Porque ela foi feita de forma manual, ela não tinha um processo exato, tá? Então, quando a gente teve o processo, trocou da manufatura para maquinofatura, essa caneta ela começou a ter um peso, começou a ter uma cor única, começou a ter características únicas, tá? Ou pelo menos únicas em lote. Hoje a gente tem lotes que variam entre um lote e outro, mas o lote ele vai ser igual a todas. Se eu tenho uma caneta, aquela caneta vai ser igual a todas, tá? Porque ela foi feita no mesmo lote. Então, a Revolução Industrial, pessoal, quando a gente fala de Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, ela começou ainda no século XVIII, e esta Revolução Industrial, ela foi impulsionada principalmente por esta máquina aqui, pela criação da máquina a vapor. Tá? Essa máquina que foi o estopim da nossa revolução, da primeira Revolução Industrial. Tá? A primeira Revolução Industrial, o primeiro processo, os pioneiros dentro da Revolução Industrial, eles foram, no caso, Reino Unido, principalmente Inglaterra e França. Tá? A França também ela foi uma das pioneiras, mas a gente vê que a maior força da Revolução Industrial, o berço, ela surgiu através da Inglaterra, principalmente com a criação da máquina a vapor,
principalmente com a utilização de dois minérios muito comuns dentro do território inglês, que é o minério de ferro, para a fabricação de máquinas, e o minério de carvão para tocar essa energia a vapor, principalmente utilizada na máquina a vapor. Para transformar isso em energia. Como a gente viu, energia não significa que é só energia elétrica, é uma forma de fabricar algo, de fazer algo. Eu tenho energia, eu tenho a energia do meu corpo, digamos. Eu tenho que comer para produzir energia, para mim poder trabalhar, para mim poder conversar, para mim poder andar, para mim poder correr. Então, com isso, a gente precisa de um combustível. No caso, o nosso combustível é o alimento, é a água, é a vitamina D, entre outros fatores. Mas na questão da primeira revolução, a energia, no caso, era a máquina a vapor, que era, na verdade, a energia a vapor. Tá? Então, a gente vai ver que a Inglaterra ela começa um processo de cercamento, onde ela começa a cercar as regiões onde ainda tinha um sistema feudal, e aquelas pessoas que viviam nos feudos, elas começaram a buscar outros locais. Então, com isso, em torno dos feudos, foram instalando os chamados burgos, que eram regiões de comércio, e ali surgiu uma nova classe chamada burguesia. E a burguesia, vendo o cercamento dos campos e aquela migração das pessoas para as cidades, ela começou também a investir. Isso foi um processo que aconteceu de forma conjunta, não pode-se dizer que foi os burgueses que impulsionaram direto a industrialização e nem a industrialização que influenciou diretamente a burguesia. Não, foi uma aliança entre os dois. Então, com isso, aconteceu a migração das pessoas para a cidade, e essa burguesia ela não investiu mais só em comércio, ela começou a investir na criação de produtos através de maquinofatura. Eles começaram a ver que aqueles processos de manufatura não eram mais tão rentáveis quanto a maquinofatura, que era criar fábricas, criar indústrias, para a partir dali produzir maior quantidade de produtos. Tá? Então, aí deixa de lado um pouco a questão artesanal e começa a ser introduzida a industrialização dentro da Inglaterra, e que foi estendida por vários anos e ampliada, e teve um destaque especial, principalmente na questão da indústria têxtil, na fabricação de tecidos. Tá? Então, com isso, pessoal, passou-se algum tempo e a gente teve a nossa segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial, ela deu início no século XIX, meados para frente dos meados do século XIX, em 1860, aonde a gente vê o quê? O aparecimento de uma outra fonte de energia. Aí a gente vê a questão da utilização da energia através do petróleo e da energia elétrica também. Tá? Então, a gente vai ver que que o setor metalúrgico e a indústria de automóveis começa a surgir ali e começa a crescer muito até o aparecimento de uma nova revolução, que é a terceira revolução industrial. Então, as características muito importantes que a gente tem que destacar é o quê? Para a gente resumir, a segunda revolução industrial ela começou em 1860, por volta de 1860. Ela tinha como energia principal a questão da eletricidade e o petróleo. Esta também, ela teve novidades que apareceram durante essa segunda revolução, que foi a transformação do ferro em aço, tá? Essa transformação do ferro em aço, ela foi muito importante para a indústria, através de Bessemer. Bessemer começou esse processo e, a partir dali, ele teve as indústrias, elas se tornaram mais eficazes. Por quê? Porque ela tinha uma durabilidade de máquinas bem maior do que somente o ferro.
Tá? Outra invenção muito importante veio através de Faraday, que ele criou em 1837 o primeiro gerador elétrico e o primeiro dínamo. O que é o dínamo? É uma invenção que ele transforma, através do atrito, ele transforma aquele atrito em energia elétrica. Esse dínamo aqui na região, principalmente na região sul, e aqui na nossa região do Vale do Braço Norte, ele foi muito utilizado por algumas famílias antes da instalação da energia elétrica. Geralmente eles botavam o dínamo tocado numa roda d'água, e aquela roda d'água, ela, com a força da água, ela girava, o dínamo produzia energia, que era ligado à roda d'água, e a energia ali saía para as casas. Não tinha, a nossa aqui, como ali foi colocado, que Faraday, ele faz um gerador elétrico. A gente não utilizava esse processo gerador aqui. O que eu utilizava era corrente contínua. O que é isso? A gente pegava, colocava o dínamo na roda d'água e a roda d'água tocava e mandava energia para as casas. Aí ia uma energia que não tinha uma voltagem correta, ou ela era variava entre 110 a 220, ela tinha uma variação muito grande. Então, o que acontecia? Tu tinhas que utilizar a questão do voltímetro, verificar, mensurar o voltímetro e, através dali, tu via qual é a carga que estava entrando de energia e, a partir dali, tu pegava e botava a roda d'água entrar menos água para ela tocar mais devagar ou mais água para ela tocar mais rápido para criar maior voltagem ou menor voltagem. É dessa forma que funcionava aqui na nossa região, tá? Ainda tem alguns de forma mais cultural ou até mesmo como um experimento, e tem algumas pessoas que ainda utilizam isso, tá? Mas mais para realmente como se fosse algo ornamental do que propriamente prático, tá? Mas ainda existe. Outra questão também que foi muito forte foi a questão do motor a combustão. Tá? O motor a combustão ele já foi começado, já logo no início do século, já teve uma discussão. Há uma discussão muito grande, quem foi o primeiro a fazer o motor a combustão, quem foi o primeiro a elaborar o motor a combustão interna. Então, isso tem uma história muito grande voltada a isso, mas a gente sabe que quem aperfeiçoou foi entre os anos de 1883 e 92, que aconteceram o aperfeiçoamento desse motor, e que ali teve vários, que foi Daimler, foi BES, foi Diesel, que depois a gente tem um motor a diesel baseado no Rudolf Diesel. Então, foram eles que aperfeiçoaram. Mas antes disso, a gente pode citar pelo menos mais umas 5 ou 6 pessoas que fizeram parte desse processo. Inclusive, o primeiro a patentear, o primeiro a criar isso foi Nikolaus Otto, que era o outro alemão também que pegou e construiu o primeiro protótipo da questão do motor a combustão. Tá? O primeiro modelo foi ele que criou, e a partir dali veio Barber, veio Mead, veio Street, veio vários outros que tentaram aperfeiçoar, mas realmente quem patenteou, a primeira patente desse motor foi através de Carl Bass. Então, Bass que foi o primeiro a patentear isso, tá? Mas há uma grande história em torno desta questão do motor a combustão e que foi muito importante também principalmente para a indústria automobilística que surgiu logo em seguida. Então, a outra grande invenção que foi o telefone, através de Graham Bell. Graham Bell inventou várias outras coisas, mas o telefone talvez foi a obra mais importante que ele inventou, né? E que, através do telefone, ele conseguiu ter uma conexão maior com o mundo, com as informações. Então, pessoal, agora a gente vai falar de alguns processos que aconteceram, de algumas
digamos, ideologias de mercado, algumas formas de mercado, alguns métodos de trabalho, depende da forma que vocês queiram expressar quanto a isso. Mas, tipo, o primeiro método que funcionou, ele veio através do Taylor, Frederick Taylor, que foi entre 1856 a 1915. Taylor, na segunda Revolução Industrial, ele fez o quê? Ele organizou de forma científica o trabalho. Ele criou o chamado Taylorismo. O que é o Taylorismo? O Taylorismo, pessoal, ele é basicamente o quê? O treinamento de empregados para obter a maior produtividade possível nos primeiros anos. O que é isso? O Taylorismo, ele buscava isso, capacitar as pessoas para buscar o lucro. Que aí ele tem, com esse processo também, ele busca que ele traz o trabalhador que ele deveria ficar alienado ao processo de produção como um todo. E que ele, através disso, ele ia trabalhar mais e o lucro das empresas aumentariam. O Taylorismo, pessoal, a gente vai ver que ele diferencia um pouco da questão do Fordismo. A gente vai ter 3 termos que a gente vai utilizar: Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, ou conhecido também como Just in Time, que é o pós-Fordismo, tá? Mas a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas eles vão diferenciar pouquinha coisa entre um e outro. Então, o Taylor foi o primeiro. O Taylor, na verdade, foi a base tanto para o Fordismo quanto para o Toyotismo, tá? Então, com isso, surge a chamada, dentro desse Taylorismo, surge a chamada linha do Fordismo, tá? O Fordismo, ele está aí dentro da indústria automobilística, e ele buscava o quê? Da mesma forma, ele buscava também fazer que essa lucratividade, essa produção aumentasse, mas ele buscava, de uma outra forma, especializar o trabalhador, através da linha de montagem. Aí ele cria a chamada, digamos que, a chamada linha de produção. Aí ele valoriza mais a questão da linha de produção. Ele diz que cada pessoa, ela tem que ser responsável por uma produção. Cada pessoa, ela tem que ser muito boa nessa produção. Tá? Então, com isso, o Fordismo, ele vai ficar baseado nessa questão. Aqui fala muito sobre produção em série. Eles produziam muito. Quando eles achavam que eles produziam muito, eles conseguiam produzir a um baixo custo. Tá? E então, com isso, eles aumentavam o poder aquisitivo, eles conseguiam, com isso, com o preço de baixo custo, o salário ficava um pouco mais elevado, tá? Por quê? Porque o produto, ele valia menos um pouco, então, em comparação ao salário, as pessoas pensavam que ganhavam um pouco melhor, porque elas viam que com menos tempo de salário, elas conseguiriam comprar, digamos, um carro. Então, com isso, também aumentaria o poder aquisitivo das pessoas, e a produção em massa foi muito focada tanto dentro do Taylorismo quanto do Fordismo. O que é isso? Diferente do Toyotismo. Eles pensavam o quê? Quanto mais eu produzo, mais barateia, mais eu vendo. Tá? Essa era a ideia. Tá? Quanto mais eu produzo, mais barateio, mais eu vendo. Aí eles começaram a aplicar principalmente na questão de, vocês não têm dinheiro, a gente vai financiar. Vocês têm que comprar um carro. 2 questões, crédito e publicidade, focaram muito. Se a pessoa, ela tinha dinheiro, mas ela não estava tentada a comprar, a publicidade fazia com que ela comprasse. E também, se ela não tivesse, se ela visse a publicidade e não tivesse dinheiro, começaram a abrir linhas de crédito para te poder comprar esses bens manufaturados. Tá? Então, com isso, pessoal, a gente põe um fim, novamente, na segunda Revolução Industrial,
e aí a gente já começa a falar numa terceira revolução industrial. Aí essa terceira revolução industrial ela foi marcada principalmente durante o século XX, quando começou a aparecer o processo de informatização e instalação de indústrias ligadas a um setor basicamente tecnológico, inovador. Então, a gente vai falar muito dentro da terceira revolução industrial, a gente vai falar muito de tecnologia, de transformação, de descoberta de outras fontes de energia, até mesmo energias alternativas, né? A gente vai falar sobre a mudança também da organização de trabalho, porque a organização de trabalho ela começou a ter uma outra disposição, a pessoa começou a ser importante ela ter a conexão entre setores e não só mais aquela linha de produção onde um sabia fazer e deu. Então, a pessoa deveria, pelo menos, aprender todo o processo, como acontecia o processo. Ela tem a linha de produção, ela tem a sua especificidade, onde a pessoa ela vai fazer, só apertar parafuso. Tudo bem, ela vai só apertar parafuso. Mas ela tem que entender todo o processo, como que funciona dentro de uma fábrica. Então, para não acontecer de inutilizar o seu serviço, tá? Então, com isso, a gente vê que a nova revolução, a terceira revolução, ela vem para trazer avanços ali, principalmente na área de robótica, principalmente na área de tecnologia, de comunicação, de informática. Então, aí a gente vê surgir uma indústria que ela se chama também um novo termo, na verdade, sobre indústria, que se chama indústria da vida. Essa indústria da vida, ela tem um foco, aqui, deixa eu ver, aqui fala, indústria da vida. Ela é responsável pela questão dos avanços tanto na medicina quanto na biotecnologia. Então, com isso, o que a gente vai ver? As inovações, tanto na questão de melhorias de medicamento para humanos, quanto até mesmo na melhoria de técnicas da biotecnologia voltado à questão agrícola. Tá? Então, a gente vai ver aí muito essa biotecnologia trabalhando principalmente na questão da indústria de criação de sementes, de criação de produtos mais resistentes para a gente poder utilizar isso lá no primeiro setor, lá no setor agrícola. Aí, pessoal, a gente vai falar, dentro desse contexto, na terceira revolução, aí surgiu o chamado toyotismo. O toyotismo, ele é conhecido também, aqui embaixo um pouquinho, o toyotismo ele é conhecido também como o pós-fordismo ou just in time. O que é isso? Na hora certa. O que aconteceu na hora certa? O que é essa hora certa? Então, esse toyotismo, ele tem uma linha de montagem que é cada vez mais automatizada. Então, ele busca, com isso, as empresas utilizarem mão de obra terceirizada e temporária, e também para evitar desperdícios, eles tentam evitar ao máximo desperdícios de estoque. E outra questão que eles focam muito nesse just-in-time, que é o toyotismo, principalmente dentro do Japão, que isso funcionou muito bem, ele começou na década de 50, eles focam muito, muito mesmo em atender demandas. Tá? Eles deixam de lado aquela ideia, vou fabricar o máximo possível para adquirir produtos suficientes para baixar o preço. Não, vamos atender as demandas. O Brasil precisa de um carro desse tipo, eu tenho um modelo padrão, mas eu vou atender as necessidades desse tipo de carro no Brasil. A Rússia tem esse tipo, eu vou atender essas necessidades. Então, assim, atender as demandas de mercado. Não produzir mais em massa, como colocava-se para entupir o mercado e através disso baratear os valores. Não, eles focavam numa política um pouco diferente. Aumentar mais a demanda pelo trabalho qualificado, também eles focavam muito em aumentar essa demanda pelo trabalhador qualificado, né, e também para buscar melhorias na linha de produção. Tá?
Outro ponto que é importante destacar, pessoal, que é os tipos de indústria. Quando a gente fala de tipos de indústria, eu tenho basicamente dois tipos, que é a indústria que ela traz uma dinâmica, né? Aqui ele vai falar bastante sobre essa questão da indústria, que a indústria, ou ela são indústrias de dinâmica, que são indústrias relacionadas à questão química, eletrônica, petroquímica, ou ela é uma indústria tradicional, que ela é aquelas baseadas mais em fatores mais antigos, em questões que foca na questão tradicional mesmo, tá? Na produção de forma tradicional, e não na produção com uma dinâmica mais voltada para tecnológico, para inovação. As indústrias também, elas são divididas de ver os tipos de indústria. Quando a gente fala dos tipos, a gente fala sobre, e vai trazer, segundo o bem produzido, a gente tem 3 tipos de indústria. A indústria de bens, que é de bens de produção, perdão, que é a indústria de base, que é conhecida também, que é aquelas indústrias que são responsáveis principalmente pela grande quantidade de matéria-prima, ou seja, principalmente minério, energia, aquelas que são responsáveis mais pela questão propriamente da matéria-prima para a produção de outras indústrias. Exemplos, tá? A indústria petroquímica, metalurgia, siderurgia, de cimento, então que elas são responsáveis mais pela questão da produção de base, realmente. A segunda, ela é a indústria de bens de capital, ou conhecida também como indústrias intermediárias. Elas são responsáveis pelo quê? Pela produção de equipamento, peças e similares que vão ser utilizados dentro da própria indústria. E, por fim, a gente tem chamadas indústrias de bens de consumo, que essas podem ser divididas tanto em bens duráveis quanto não duráveis, como um bem que dura um pouco mais de tempo e outro que dura menos. O que dura mais tempo? Automóvel dura mais tempo, eletrodoméstico, móveis, tem uma duração um pouco maior. Tá? Já os não duráveis, daí a gente já tem roupa, remédio, medicamento, entre outros, tá? Calçados. Então, esses são os tipos que a gente tem de indústrias. Tá? Aí, pessoal, o que é importante também falar que nessa terceira revolução foi investido muito no chamado tecnopolos. Aqui deu uma travadinha, mas a gente vai ver os tecnopolos. O que são tecnopolos? As universidades, elas viram o quanto é importante, não só as universidades, mas em especial as universidades, elas viram o quanto é importante a universidade ela entrar dentro da sociedade. Não fazer artigo, não fazer pesquisa só para a academia e ficar lá na academia, mas sim também se tornar importante dentro da sociedade, aplicável. Eu pegar um estudo como, digamos, eu sou um dono de uma empresa, eu pegar aqueles estudos e olhar assim e dizer, esse estudo é bacana, eu posso aplicar na minha empresa para ter uma maior lucratividade. Então, visando isso, pessoal, eles criaram os chamados tecnopolos. O mais conhecido, hoje em dia, que a gente tem, realmente, ele é o do Vale do Silício, na Califórnia, né? Que ele teve origem na Universidade de Stanford. Então, com isso, Stanford, que teve com isso um avanço muito grande, principalmente do setor tecnológico dentro dos Estados Unidos. Depois tiveram outros na Europa, tiveram no Japão, como o Tsukuba, que foi implantado em 68 e foi até a década de 80. O Japão também investiu muito nessa questão dos tecnopolos, que é, na verdade, assim, parques tecnológicos, tá? No Brasil, ele teve algumas experiências. Um dos primeiros a ser criado foi em Campinas, através da Universidade de Campinas, onde eles criaram o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Telecomunicações,
né? Depois foram criados outros. Em Florianópolis, a gente tem um centro também, está em ascensão, está crescendo bastante, e ele se chama o Sapiens Park, Floripa Sapiens Park, que é um parque, realmente um parque tecnológico. Ali estão trabalhadas muitas questões de inovação para as empresas, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode tornar essas empresas mais sustentáveis, como que a gente pode avançar o crescimento dessas empresas. Então, vários estudos, várias pesquisas baseados nessa questão do que? Aplicar a teoria, a pesquisa que a gente teve dessas universidades dentro da sociedade, trazer um pouquinho da sociedade para a gente, um pouquinho da academia para a sociedade. Então, pessoal, por fim, agora só mais basicamente uma introdução para vocês, a falar sobre a industrialização clássica, a industrialização tardia ou recente, são as etapas que aconteceram dentro da industrialização e dentro desse processo de primeira, segunda, terceira revolução. O que acontece é que a industrialização, a gente tem um padrão que a gente colocou, a primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução, começou em tal século, começou em tal data, mas a gente sabe que há uma variação entre um país e outro. Tá? Alguns países começaram bem mais cedo, outros começaram bem mais tarde, então a gente tem as chamadas industrializações clássicas, industrializações tardias e industrializações que são aquelas que são mais recentes, elas são tardias ou recentes, tá? Mas tem umas que são um pouco mais tardias e outras que são muito mais recentes. Tá? Então, a gente vai ter as industrializações clássicas, onde a gente pode destacar o pioneirismo da França e Inglaterra, e também os Estados Unidos, que começou a produzir muito forte também, já logo no início da primeira revolução. Claro que ganhou muito mais força na segunda, né? Mas tivemos a industrialização tardia. Essa industrialização tardia, podemos citar países como a Alemanha e Japão, que começaram um pouco mais tarde, e outros que começaram mais tarde, mas de forma muito mais recente, que são basicamente países como o BRICS. Vamos citar o BRICS, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul, que são culturas emergentes, são países emergentes, e que através do processo de industrialização eles começaram a ganhar espaço dentro do mercado. Tá? E ainda temos países ainda que a industrialização é muito pequena e que a gente se torna quase insignificante dentro do produto do PIB, né, dentro do produto interno do país, né, do interno bruto. Pessoal, seria basicamente isso. Isso aqui já é basicamente uma introdução, porque os próximos capítulos a gente fala sobre essas questões. No caso, as próximas videoaulas, a gente vai falar sobre como surgiu a Revolução Clássica lá na França e no Reino Unido, como foi a industrialização nos Estados Unidos, como foi o processo de industrialização mais tardia do Japão, da Alemanha, de outros países da América. Então, com isso, a gente vai estar tratando num próximo capítulo, numa próxima videoaula, até mesmo para não se estender muito, tá bom?